em oração silenciosa, pedindo a Deus que Deus nos dirija nesse culto de adoração. Então vamos estar orando a Deus, acalmando assim o nosso coração, para buscarmos a face do Senhor. Vamos orar. A palavra de Deus, lá no livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 27, começa com uma indagação, um questionamento, que às vezes nós fazemos também. Fazemos. Diz assim: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Às vezes fazemos o mesmo questionamento. Por que Deus não está vendo as minhas dificuldades, as minhas enfermidades, as minhas lutas, os problemas da minha família? Por que Deus não está vendo? Às vezes nós passamos por esse questionamento. Aí o versículo 28 diz: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Em outras palavras, será que nós não temos conhecimento que Deus jamais se cansa? Deus jamais diminui o seu poder? Nós é que não conseguimos entender todo o entendimento, todo o conhecimento de Deus. E o texto continua: Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Em outras palavras, a juventude, por mais forte que ela seja, os jovens, eles também cansam. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Uma águia vê de longe, enxerga muitas coisas. Assim renova as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E estar na casa de Deus é o momento de nós renovarmos as nossas forças. Esses dias eu fui para a escola e meu celular estava acabando a bateria do celular. Estava lá baixinho. Eu fiquei angustiado, porque eu precisava de um carregador. Porque na escola eu uso o celular para entrar em contato com os professores, às vezes estão faltando, resolver alguns problemas, eu preciso do celular. Estava acabando a bateria. Eu fiquei correndo, emprestei um cabinho lá, liguei lá para poder acessar o celular. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos que Deus nos fortaleça. Nós vamos estar orando, vamos colocar de pé e vamos orar a Deus, pedindo que nos conduza nesse culto, um culto de fortalecimento espiritual da nossa alma. Vamos orar. Pai, nós estamos na tua casa de oração nesta manhã. Estamos porque louvamos a Ti, reconhecemos a nossa dependência de Ti. Venha estar conosco, Senhor, nessa manhã, nos conduzindo nesse culto de adoração. Que os louvores que serão entoados a Ti, que a Tua palavra, Senhor, que estará sendo anunciada, que as nossas orações sejam de acordo com o Teu coração, movidos pelo Teu Santo Espírito. Venha, Senhor, fortalecer o nosso coração e a nossa alma. Derrama sobre nós a Tua graça e da Tua misericórdia e nos conduza com o Teu Santo Espírito neste culto. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós, em pé ainda, vamos louvar a Deus com o hino, que é exatamente o que esse texto nos diz. A importância de nós renovarmos as nossas forças no Senhor.
desanimes o coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas tristes de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende e vem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Continuando em pé, vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos declarar que é muito bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o santo nome do Senhor. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca
nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. No tempo de pandemia, né? Que a gente não tinha oportunidade de estarmos reunidos, né? Não sei quantos de vocês, mas a gente sentiu muita falta, né? De estar com os irmãos e tudo mais. Essa semana eu fui na célula na casa da minha sogra também. Então, assim, é muito bom estarmos reunidos, né? E às vezes as pessoas não valorizam isso. Então, que a gente realmente valorize, porque na época da pandemia a gente não sabia se isso ia voltar, né? Então, é muito bom estarmos aqui reunidos para adorar o único que é digno, que é o Senhor. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. E dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus. Nós cremos, Senhor, num Deus maravilhoso, Senhor. Que nossa vida, Senhor, nossas vontades, elas estejam alinhadas contigo, Senhor Jesus. Que nós possamos entender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. E que nós possamos realmente confiar e crer, Senhor Jesus, que o Senhor é Deus e que tudo tem um propósito, Senhor. Nós te adoramos e te agradecemos por mais um dia maravilhoso, lindo, que o Senhor está nos dando aqui, Senhor. Que possamos realmente utilizar esse dia para engrandecer, para cultuar e também para te agradecer por todas as bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te adoramos e te louvamos e te agradecemos. Amém. São 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 as mãos de Dorcas costuravam roupinhas para quem precisava. As mãos de Samuel, o sacerdote, ajudava e o santuário limpavam. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. As mãos de Davi cuidavam das ovelhas do seu pai lá no campo. As mãos da menina escrava ajudavam Naamã mesmo longe de casa. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. 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 Senhor, nós pedimos agora que o Senhor esteja com as nossas aulas, ó Deus, e realmente que as nossas mãos estejam no teu altar para ajudar, ó Deus, aqueles que precisam. Abençoe os nossos irmãos daquele estado, ó Pai, do Rio Grande do Sul. Tem misericórdia, Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa cuidar daqueles que estão lá, cuidando, fortalecendo, abençoando também a parte do governo, ó Pai, com as medidas
possamos orar, possamos ajudar, ó Deus, estar, ó Pai, como Jesus, atento, ó Pai, ao sofrimento daquele que carece, ó Deus. Abençoa as aulas, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Interessante o que a Jéssica falou, né? Agora de pouco, com relação ao tempo da pandemia, né? O tempo da pandemia foi uma pressão tão grande, gente, que a liderança da igreja sofreu para voltar para os cultos presenciais. Interessante que muita gente que pressionou não voltou. Lembrando os irmãos que nós também devemos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, né? A palavra de Deus nos diz em Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, nós precisamos sempre nos lembrar de estarmos ofertando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, né, de suma importância para a manutenção da obra do Senhor. E a nossa obra não é pequena, é uma obra grande, né? Temos muito a realizar, que nós possamos estar realmente dizimando, ofertando, não para a vaidade humana. Você conhece a nossa igreja, você já esteve nas assembleias da nossa igreja, você sabe da seriedade da nossa igreja, então você pode ofertar e dizimar de forma tranquila, sabendo onde os recursos estão sendo colocados e que os recursos são destinados realmente para a obra do Senhor, não para envaidecimento humano, não para enriquecimento ilícito de homens gananciosos. Louvado seja a Deus pela IPI do Brasil e pela obra que ela tem realizada neste país. Oremos agradecendo os dízimos e ofertas que foram levantados e também oremos já nos preparando para a mensagem do Senhor. Pai querido, nós estamos diante agora deste momento tão especial onde estaremos abrindo as Sagradas Escrituras para ouvir a Tua voz. Também dizimamos, devolvemos as nossas ofertas, rogamos que o Teu Santo Espírito esteja orientando aqueles que estarão administrando esses recursos, que o Teu Santo Espírito esteja multiplicando esses recursos, ó Pai. Tudo, ó Pai, realizado realmente, exclusivamente para a manutenção da Tua obra, para crescimento, ó Pai, desse trabalho que nós somos chamados por Ti, Senhor. E agora, Senhor, de uma forma especial, fala conosco através da Tua palavra, através da minha vida, Senhor, que não seja pelo muito falar, mas que seja exclusivamente pela ação do Teu Santo Espírito. Por Jesus Cristo oramos. Amém. A gente está falando, e não tem como não falar, nesses dias, a respeito daquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Com relação ao que a Jéssica falou, né? Você imagina, ela falou, não é no tempo de pandemia, né? Quantos queriam estar presentes, né?
na igreja, mas não podiam devido à pandemia. Agora, imagina quantos irmãos nossos gaúchos estão neste momento querendo se reunir em comunidade de fé, mas suas igrejas foram o quê? Destruídas com as chuvas. Igrejas que não, como prédio, né, existem mais. Casas que não existem mais. Famílias que não existem mais. Ainda pelos números, são 98 desaparecidos. 98 vidas, depois de mais de 15 dias, não foram localizadas. Mas quase, né? Acho que quase 2 milhões de pessoas foram afetadas. 700 mil pessoas desabrigadas. Realmente uma tragédia. E diante de circunstâncias assim, que não é fácil, algo vem no nosso coração. Nos vem e nos bate o desespero e muitas vezes o desânimo. Eu fico pensando na situação dessas vidas, porque, irmãos, não foi somente uma cidade destruída, como muitas vezes já aconteceu em Petrópolis, ali na região do Rio de Janeiro. Por várias vezes aquela região foi destruída. Mas agora nós estamos falando de um estado onde 470 aproximadamente cidades foram afetadas. Hospitais estão fechados. Prefeituras destruídas. Cidade inteira. Cidades inteiras vão ter que ser reconstruídas, realocadas. Passou por cima, né? Irmãos, não é fácil. Em situações assim, até mesmo, não é fácil manter a fé. A fé balança. Mas o que fazer? Em tempos assim, em tempos de tamanha crise, em tempos de tamanho desespero, de tamanha desesperança, onde o desânimo toma o nosso coração, o que fazer? Hoje, falamos dos nossos irmãos gaúchos. Mas a verdade é que também, em nossa jornada de vida, em alguns momentos passamos por momentos desesperadores, onde o desânimo nos bate à porta. É um desemprego que de repente não contávamos. É de repente uma enfermidade que acomete um de nossos entes queridos, que abala a nossa estrutura e que realmente tira o nosso chão.
Eu me recordo em 2006, eu havia acabado de casar. E eu estava subindo o elevador e me encontrei com meu primo, que estava morando na casa da minha tia. E eu estava reformando o apartamento. Falei para ele: Rafa, você precisa ir lá ver como está ficando a reforma. Ele me chamava de gordinho. Ele falou: Gordinho, depois eu vou. Agora eu estou corrido, mas depois eu vou. Esse foi o último diálogo que tivemos. Alguns dias depois, Deus o chamou. Subitamente, a tempestade veio sobre toda a família, sobre os entes queridos. O desespero toma o coração, a angústia nos toma a alma. E em alguns momentos chegamos até dizer: onde está Deus? Onde está Deus? Confesso aos irmãos que tenho passado alguns momentos de desânimo. Nós temos a tendência de fixarmos os nossos olhos nesses momentos de dificuldade, e o desânimo abate o nosso coração. Ficamos desesperançosos quanto ao futuro. Mas graças a Deus, que mesmo diante das maiores calamidades da nossa existência, Ele, através das Sagradas Escrituras, Ele, através de servos e servas, Ele continua falando conosco, se pondo presente e trazendo alento aos corações desanimados. Como vencer o desânimo? Como vencer o desespero dos dias de hoje? Eu convido os irmãos, por gentileza, que estejam abrindo as Sagradas Escrituras em Romanos, capítulo 12, verso 12. Palavra de Deus. Um breve versículo que falou muito ao meu coração essa semana, que a priori talvez nos traga algumas indagações, mas que tem uma profunda lições para as nossas vidas. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Você pode repetir após mim a leitura desse texto? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Queridos irmãos, Paulo escreve a carta aos Romanos
por volta do ano 57, 59 depois de Cristo. Ele escreve essa carta, ele está no final da sua terceira viagem missionária, provavelmente em Corinto. E ele tem uma intenção ao escrever essa carta. Primeiro, nós precisamos saber que ele ainda não conhecia a igreja de Roma. Não foi uma igreja plantada por ele. E ele ainda não havia estado em Roma. Mas como um servo fiel de Jesus Cristo, como um homem de Deus, mesmo não sendo uma comunidade que ele plantou, o seu coração se põe o quê? Preocupado com o cuidado daquela comunidade. Com seus irmãos e irmãs que ali estão se reunindo em busca de Jesus. E ele manda esta carta com a intenção de instruir, encorajar, ensinar sobre os fundamentos da fé cristã, mas principalmente para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Essa atitude de Paulo nos ensina tanto. Porque muitas vezes vivemos no nosso mundinho fechado, preocupados conosco, com nós mesmos, com aquilo que estamos realizando. Paulo, muito pelo contrário, a sua visão missional e a sua visão cristã permite-o ver o que está acontecendo ao derredor em toda a comunidade cristã. E preocupados com os demais irmãos, ele escreve uma carta para Roma, para encorajar um povo que está buscando a Deus, que não tem muita instrução com relação à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo Jesus, mas um povo que está ali se reunindo em um local que podemos dizer muito complicado, porque é o centro do império. O império que tinha como centro fundamental a adoração somente ao imperador. Paulo, depois de tantas viagens missionárias, ele ainda continua com a sua visão atenta para o todo, para o que está acontecendo com todos os irmãos. O seu coração se preocupa não somente com o eu, com o que eu fiz, mas ele está preocupado no cuidado de todos, de toda a comunidade cristã. E essa é a primeira lição que tiramos para as nossas vidas. Em tempos de desânimo, desesperança, em tempos de desespero, como comunidade cristã, como irmãos em Cristo, precisamos estar atentos aos que sofrem, aos que precisam de nós, aos que precisam
de uma palavra, de uma ajuda. Precisamos realmente estender o que está ao nosso alcance, para que os que estão desanimados, os que estão desesperançosos, desesperados, possam ver que Deus continua agindo por meio de irmãos preciosos, de pessoas que estão ao nosso derredor. Prosseguindo, irmãos, a palavra de Deus nesse verso, o apóstolo Paulo, ele é bem claro e ele demonstra que nesse verso ele está usando o modo imperativo, expressando uma ordem, tendo um caráter de mando na atitude que devemos tomar diante de momentos assim. Porque, irmãos, em tempos de desânimo, a nossa tendência humana, e digo por mim, a começar em mim, nós temos uma tendência muito grande em entrarmos de cabeça no desespero e acharmos que não há mais o quê? Solução. Agora o apóstolo Paulo vem com esse versículo e ele nos diz: regozijai-vos na esperança. Vocês têm que se alegrar. Mas se alegrar no quê? Diante de tudo que está acontecendo, diante dessa situação terrível, onde podemos nos alegrar? Nós devemos nos alegrar na esperança. E qual é a esperança, irmãos queridos? Irmãs queridas? A esperança do cristão é a confiança do cuidado diário de Deus para com os seus. Do Deus que não nos abandona. Do Deus que mesmo diante das maiores calamidades continua sendo bom, continua agindo, continua sentado no seu trono de glória e nada escapa das suas poderosas mãos. Não é fácil, não é fácil. Contudo, irmãos, temos esperança. Uma esperança viva. Uma esperança que, para os olhos humanos, era praticamente impossível, mas que para Deus não há impossíveis. A esperança do Cristo, que morre sim, sofre sim, é perseguido, é maltratado, mas ao terceiro dia. Contudo, há uma esperança do terceiro dia. Ele ressuscita dentre os mortos para trazer vida, para trazer esperança verdadeira. Há esperança, irmãos, e nós podemos nos alegrar nessa esperança, na esperança que nós podemos confiar no Deus que nunca, nunca, nunca se esquece de nós. Do Deus que nunca se aparta dos seus, pelas promessas que temos nas Sagradas Escrituras. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os tempos são maus. As lutas são grandes. Jesus não nos prometeu bonança,
mas Ele prometeu que estaria ao nosso lado, nos enchendo de alegria da sua santa presença, que nos dá a certeza de uma salvação eterna. Regozijai-vos na esperança. O que tem te deixado desanimado? O que nesses últimos dias tem desanimado o teu coração? A palavra de Deus, nessa manhã, fala aos nossos corações, de forma imperativa. Olha, se alegre na esperança do Deus que cuida de você. Se alegre na esperança do Deus que não se esquece de você. Se alegre na esperança do Deus que não lhe abandona, que não vai lhe deixar só, no Deus que tudo pode, no Deus do impossível, no Deus que age em favor dos seus. Eu quero que você saia daqui nessa manhã alegre nessa esperança. E aqui eu não quero que você se torne uma pessoa que, como que eu posso dizer? Uma pessoa que fica insensível às realidades. Não. Porque a pessoa insensível à realidade é uma pessoa louca, né? Que está vendo as coisas acontecer e se põe de modo insensível, começa a rir, né? Não. Nós não somos loucos. Nós estamos vendo a realidade. Contudo, irmãos, nós temos a esperança em Jesus Cristo, o autor da vida, aquele que venceu a morte. E é nele e por ele que nos enchemos de alegria. Agora, as Sagradas Escrituras continua. E aqui, nesse segundo momento do verso, diz assim: sede pacientes na tribulação. É algo que hoje em dia parece que tem minguado na nossa geração, a questão da paciência. Somos extremamente imediatistas. Procuramos velocidade, o tempo todo precisa ser tudo rápido, tudo num passe de mágica. Não sei quantos daqui passam essa realidade. Tem hora que o celular começa a demorar para ligar, a gente já fica, poxa, mas não vai ligar. O que está acontecendo? Mas que lerdeza, meu Pai do céu. Eu tenho que mandar essa mensagem. O computador começa a demorar um pouquinho para funcionar. A gente tem vontade de pegar o computador, jogar pela janela. Mas que porcaria! Só que, meus irmãos, nas coisas espirituais, as coisas não andam na nossa velocidade, conforme o nosso querer. Ah, meus irmãos, como nós precisamos estar atentos aos ensinamentos de Cristo. E quando vamos para os ensinamentos de Cristo, nós vemos um Cristo que declara: seja feita
a vossa vontade, seja feita a tua vontade. E quando entramos na vontade do Pai, compreendemos que a vontade do Pai nos fala no tempo do Pai. Irmãos, precisamos entender também que as tribulações trabalham em nossas vidas. As tribulações, elas são, como posso dizer, educativas. No momento de bonança, nós não aprendemos tanto quanto nos momentos de tribulação. Quando você está no hospital, você é internado no hospital, qual é o nome que você recebe? Paciente. Paciente. Você está no momento de tribulação, internado, com uma enfermidade, desesperado, doido para sair dali. E você recebe o nome de paciente. Por quê, irmãos? Porque, queridos, a tribulação, ela trabalha conosco. Ela é tratada no tempo certo por Deus em nossas vidas. Quer saber uma realidade muito importante na vida do cristão? É importante passarmos pelas tribulações. A tribulação molda o nosso ser, o nosso caráter. A tribulação molda a nossa fé. Nós precisamos das tribulações. Porque sem tribulação, muitas vezes nos afastamos do Pai Celestial. Sede pacientes. Ele continua sendo bom. Ele vai agir. Sede pacientes. Finalizando, irmãos, o apóstolo Paulo diz: na oração perseverantes. Irmãos, nós precisamos nos aproximar de Deus. Nos tempos de desânimo, nos tempos de desesperança, de angústia, nós precisamos estar no lugar certo. E o lugar certo é a presença de Deus. Queridos, como está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem dedicado na sua vida diária em oração? Esses tempos atrás eu ouvi um post que dizia assim: todo mundo quer ir para o céu, um dia ter comunhão eterna com Deus. Mas em sua vida aqui, não dedica praticamente nenhum tempo na presença do Senhor. Será que realmente
desejamos a presença de Deus? Irmãos, de suma importância para vencermos o desânimo, o desespero, o abatimento, é estar na presença de Deus. Em oração. Porque a presença de Deus, ela nos fortalece. A presença de Deus, ela nos traz alento. A presença de Deus gera no nosso coração a esperança que muitas vezes falha. Precisamos orar. A palavra de Deus nos ensina: orai sem cessar. Eu quero vencer o desânimo. O desânimo e o abatimento dos dias difíceis de hoje. Alegre-se na esperança, porque há esperança em Cristo Jesus. Tudo não acabou, não é o fim. Existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que ama o seu povo, que não o abandona. Aguarde. A luta está difícil. Seja paciente. Espera. Espera, pois, em Deus. Espera no Senhor. Ele age no tempo certo, no momento certo, da maneira correta. Ele age em favor dos seus. Ele nunca abandonou os seus. No deserto, Ele nunca abandonou o seu povo. Mas foram 40 anos pelo deserto. Mas no tempo certo, adentraram a terra prometida. Ali constituíram famílias. Ali se regozijaram. Amados irmãos, a oração, a comunhão com o Senhor nos faz vencer o desânimo que abate tanto o nosso coração. Eu quero convidar você nessa manhã, neste momento, a conversar com o Senhor. Abrir o seu coração. Falar com Ele o que tem desanimado a sua vida. O que lhe tem trazido desesperança. Fale com o Senhor. Se aproxime do Deus que cuida de ti. Abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor. Persevere na oração, querido. Querido Pai Celestial, humildemente nos colocamos em Tua santa presença no dia de hoje. Tempos difíceis, Pai, temos enfrentado. Ao nosso derredor, lutas, sofrimento, que nos abate a alma,
que nos desanima, que nos gera medo, angústia, preocupação. Ó Pai, mas que possamos, instruídos pela Tua santa palavra, nos reanimarmos na esperança da alegria que temos por meio do Deus que cuida de nós. Deus cuidará de ti. Foi o hino que cantamos. Deus não somente cuidará, Deus cuida dos seus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É essa esperança que alegra os nossos corações. Que possamos, ó Pai, nos firmar, nos alicerçar nessa esperança que nos enche de júbilo. Não estamos sós. Não caminhamos sós. Não é o fim. Ó Senhor, dá-nos através do Teu Santo Espírito a paciência para aguardarmos em meio às tribulações o Teu agir. Muitas vezes somos desesperados, precipitados, Senhor. Segura as nossas mãos, Senhor, para que possamos esperar o agir poderoso das mãos divinas sobre essa nação, sobre esta igreja, sobre Teus servos e servos, filhos e filhas, sobre as famílias. Ensina-nos, ó Pai, que possamos ter corações prontos a aprender em todo o tempo, mesmo nas tribulações, possamos aprender o que queres nos ensinar. Ó Pai querido, que caminhemos em Tua presença, em comunhão contigo, em fervente oração, Senhor. Porque é em Tua presença que encontramos paz. Que a paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, o príncipe da paz, inunde os nossos corações. Que em Cristo, a verdadeira esperança, possamos vencer o desânimo. Que em Cristo possamos aguardar o dia glorioso da vitória do meu Rei. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa Teus filhos e filhas. Que possamos permanecer firmes no autor e consumador da nossa fé. Abençoa o Teu povo gaúcho, Senhor. Derrama também da Tua paz, da Tua alegria, mesmo em meio às lágrimas. Gera paciência na certeza do triunfo que vem por meio do Teu cuidado e favor. Ó Pai querido, aumenta a nossa fé e a nossa comunhão contigo. Amém e amém. Amém. Que Deus os abençoe. Essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em Teu nome há poder.
atravessar essa maré. Pode ficar de pé. Mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Ela viva está, aleluia. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Para sempre eu vou confiar, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu poder, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Se Deus falou, irá cumprir. 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 Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Meu Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vençamos o desânimo por aquele que venceu e que nos enche de alegria. Aleluias. Amém. Amém. Você pode se sentar? Tem cafezinho? Tem cafezinho. Então, vai tomar um cafezinho e a gente já volta para continuar aqui. Minha sogra que fez o café.